Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 13, Objetos de Conhecimento, Radioatividade, Material Radioativo e Raio Gama, Descarte e Tratamento de Resíduos, Bioacumulação e Biomagnificação Trófica, Funções Orgânicas, Estrutura e Propriedades dos Materiais, Detalhamento do Objeto, Biomas Brasileiros. Então, vamos começar a nossa aula? Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula e trago para vocês aqui esse cenário bem interessante, né? Esse cenário ele traz algumas informações que contextualizam a nossa aula de hoje, né? A dica está bem aqui nos destaques das palavras, as palavras que têm a fonte maior, quer dizer que são palavras que contextualizam todo o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. E o que nós veremos hoje, né? Olha só que interessante. Em que bioma eu vivo? Então, vocês viram que o maior destaque aí da palavra, né, nessas nuvens de palavras, era a palavra bioma. E aí eu trago para vocês uma seguinte reflexão. Nós estamos aqui no território brasileiro, né, nele tem muitos biomas, a gente vai exemplificar cada um deles, e vocês vão conseguir se identificar aonde vocês estão. E trago para vocês aí, para a gente lembrar um pouquinho da nossa cultura, do local onde nós estamos, onde nós vivemos, né, um VT para que você se sinta aí representado dentro desses biomas. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando, pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil pra mim. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ah, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. E esse é o nosso Brasil, né? Brasil brasileiro. É impossível a gente não tratar desse assunto e não contextualizar ele, valorizando a nossa cultura, né? Também. Em forma de poesia, foi resumido para vocês aí os nossos biomas, tá? Mas aí a gente vai representar eles e vai conhecer um por um. A começar, mostrando aqui para vocês um mapinha, onde ele está demonstrando aí as limitações geográficas dos nossos biomas, bem representadas aí em destaque nessas colorações, e a gente vai ver uma por uma, mas nós temos aí o bioma Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, nós temos o Pantanal, sim, a Mata Atlântica, o Pampa e trago para vocês aí a Amazônia Azul. Sim, algumas curiosidades sobre cada bioma, nós vamos ver características também e por que a gente deve estudar eles, dando uma determinada importância, contextualizando aí a ação antrópica. Então, começamos aí pelo conceito bioma. Bioma é um conjunto de ecossistemas com características
semelhantes, isso é muito importante frisar, tipos de vegetação e fauna própria, influenciadas pelo clima, solo e relevo. Então, é importante frisar aí esse conceito para a gente entender um pouquinho as limitações de cada bioma. Então, eles possuem condições aí de geologia, né, semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, aí, para vocês entenderem um pouquinho mais desse conceito e ampliando, contextualizando ele, nós vamos conhecer cada bioma pertencente aí ao nosso território e destacando aí as características que assemelham cada bioma, como foi falado. A começar aí, em termos de características gerais, é importante que vocês visualizem esses padrões. O bioma, né, ele é caracterizado por ser uma grande unidade geográfica e biológica, né? Vocês vão verificar isso a partir do momento que a gente vai passando, destacando aonde ele se encontra dentro do território e falando uma estimativa aí dessa unidade geográfica. Eles também partilham aspectos físicos como clima, solo e relevo. Então, é importante vocês atentarem para isso e fazer as suas anotações, porque isso aqui é que vai caracterizar cada bioma. São ricos em recursos e biodiversidade. Isso aqui é importantíssimo também quando a gente trata um pouquinho da contextualização da ação antrópica. E existe uma importância global muito grande, porque eles representam uma grande quantidade de sequestro de carbono e também a regulação climática. Olha aí que coisa interessante para a gente entender a importância do estudo dos biomas. E a gente vai começar a falar sobre um bioma bem interessante, né, que é o bioma Amazônia. Então, o bioma Amazônia, para que vocês entendam aí a abrangência dele dentro do território nacional, ele está em Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Ele é importante, vale frisar, importante na regulação climática global, ou seja, é interessante a gente entender que existe um movimento para que mantenha a floresta em pé por conta dessa e de uma outra característica que a gente vai frisar já já. Então, continuando aí, apresentei para vocês, a nível de território, o bioma Amazônia. Agora vamos para algumas características interessantes, a começar pela extensão. Ele é o maior bioma brasileiro. Sim, ele ocupa cerca de 49% do território nacional. Mas é interessante também vocês entenderem que um bioma ele não se caracteriza por estar dentro do território brasileiro. Ele vai além dos limites, então ele vai abranger um pouquinho mais os países vizinhos que ficam próximos aí da região norte, por exemplo, para que vocês entendam que ele vai além das nossas fronteiras. O clima e a vegetação deles, né? O clima é equatorial, com alta umidade e a vegetação densa e diversa, com árvores de grande porte. Essa é a característica da vegetação. Mas não para por aí. Por que estudar, né? Qual é a importância de se estudar esse bioma? Ele possui aí uns números bem interessantes. Possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas. Possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 20% da água doce do planeta, e também possui grandes reservas minerais, né, com potencial aí econômico muito interessante para o nosso país. Mas nem tudo são flores, né? Nas nossas informações também tem as ameaças. Desmatamento e degradação ambiental, por exemplo, são grandes ameaças a esse bioma, com alta sensibilidade à interferência humana. Ou seja, haverá desequilíbrio com a intervenção humana. É interessante vocês entenderem a ação antrópica e entenderem o contexto do movimento dessa ação e as consequências dela para esse bioma e para os outros que a gente vai apresentar aqui.
Então, em termos de números, trago aí para vocês aqui uma coisa bem interessante, que é esse gráfico falando um pouquinho das características de fauna e flora, né? Começar aqui, uma coisa interessante para vocês entenderem a leitura, né? O gráfico ele vai trazer essas informações, onde você vai ter uma estimativa em quantidade apresentada aqui na circunferência desse gráfico, né? Lembrando um pouquinho o gráfico pizza, nós temos aqui uma abrangência muito grande aqui representada em marrom da flora, com cerca de 30 mil espécies já catalogadas. E outra informação importante para a gente frisar aqui nesse gráfico é a palavra endêmica. Quer dizer que 30%, aliás, 2.956 espécies dentro desses 30 mil que já foram catalogadas são endêmicas. A palavra endêmica, quando você vê a palavra endêmica, significa que aquela espécie ela vai dar exclusivamente naquele local, o que traz aqui a consciência de se preservar esse bioma para preservar essas espécies endêmicas. Nós temos aí 3 mil peixes catalogados, 1.000 aves, sendo 32 espécies endêmicas, 550 répteis, mamíferos aí 311 e anfíbios 163, sendo 12 espécies endêmicas. Então, é dessa forma que a gente vai fazer a leitura, né, desse e dos outros gráficos dos biomas que serão apresentados. E em destaque aqui no meio, nós temos aqui o gavião real, né, gavião real árpia, que ele vai ser uma espécie que vai abranger outros biomas, mas a gente trouxe ele aqui como destaque para o bioma Amazônia em específico. Olha só que interessante os números. É importante você entender essa questão da representação desses biomas no que diz respeito à fauna e à flora, e entender que quando a gente fala de espécies endêmicas, quer dizer que elas vão ocorrer exclusivamente naquele local, e daí a importância também de se preservar esse bioma tão importante, tão interessante dentro dos nossos estudos aí. Então, tem uma coisa interessante no bioma Amazônia, que a gente fez uma classificação aqui, dentro dele alguns sistemas, alguns ecossistemas. A mata de terra firme, por exemplo, né, que vai ser uma característica, uma subdivisão desse bioma, se desenvolve em áreas que não estão sujeitas a inundações, por estarem situadas em relevos mais altos, né, mais elevados. Existe aí uma característica de crescimento de árvores de grande porte, com até 60 metros de altura. É uma característica aí da floresta, dessa mata de terra firme. Mas não para por aí. Também trazemos aí uma outra característica de outra mata pertencente a esse bioma, que é chamada de igapó, onde nós temos uma vegetação nos igapós que é submetida a longos períodos de inundação, sendo adaptada ao pulso de inundação previsível e de alta amplitude. Olha só que coisa interessante. Outra característica é que as águas desses rios são ácidas e possuem grande quantidade de ácidos úmicos e fúlvicos em suspensão, como no Rio Negro e no Rio Tapajós, por exemplo. Mas o que é esse termo, professora? Ácidos úmicos e fúlvicos, né? São resultantes da decomposição do humus, né, de matéria orgânica no solo, que são lentamente transportados para o rio, tornando esse rio levemente ácido. É uma característica aí desse bioma. Mas não para por aí, né, dessa mata dentro do bioma Amazônia. Nós temos um outro exemplo de mata dentro desse bioma que é chamado de várzea. Nesse caso aí, ela tem uma vegetação que é localizada em planícies inundáveis, sazonalmente, por águas de rios de águas brancas ou barrentas, né? São áreas férteis por serem banhadas por rios com grande quantidade de sedimentos em suspensão, dando essa coloração branca, né, ou barrenta. Os principais representantes desse tipo de águas são os rios Solimões, Rio Amazonas, o Rio Madeira e o Rio Purus. Olha só, aqui a gente finaliza aí as características importantes, né, que nós trouxemos aí para vocês do bioma Amazônia. Mas vamos conhecer aí o próximo bioma, que é o bioma chamado Cerrado. Olha a abrangência dele aí. Nós temos Tocantins, Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Piauí e Maranhão. Olha só que interessante aí, esse bioma ele vai abranger esses estados dentro do nosso território, né? E não para por aí as informações sobre esse bioma. Em termos de extensão e localização, ele é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo 22% do território, cerca de 22%, tá bom? Clima e vegetação, quais são as características? O clima tropical é sazonal, com a vegetação de savana, né, que significa que são árvores com troncos retorcidos e gramíneas, né, a grande representação aí da flora dentro dessa vegetação. E trago uma curiosidade, as ameaças, né? As ameaças sempre relacione isso aí com a ação antrópica, ou seja, a ação do homem dentro desse bioma. Ou seja, o desmatamento e queimadas e caça ilegal são ameaças a esse sistema tão interessante aí, né? Que traz características importantes dentro dessa região e que também vai influenciar nos biomas vizinhos também. Todos os biomas, trago aqui para vocês uma curiosidade, estão interligados. Então, quando você causa o desequilíbrio num, né, ou você, a ação do homem, nesse caso aí, ele também vai acarretar, né, como se fosse um efeito dominó, em problemas nos biomas vizinhos, né, eles estão todos interligados. E, por falar no bioma cerrado, né, ele é considerado a savana tropical mais rica em biodiversidade do mundo, ele é um hotspot mundial de biodiversidade, ou seja, existe uma grande concentração de biodiversidade e uma das 27 áreas críticas de biodiversidade do planeta. Ele traz, ou seja, duas informações importantes aí nessa frase. Ele tem uma alta concentração de biodiversidade, que quando ele fala de áreas críticas, quer dizer que áreas que podem sofrer mudanças muito drásticas devido à ação, mais uma vez, à ação antrópica. Trago aí para vocês um gráfico interessante para falar sobre esse bioma, relacionado à grande representação da fauna e da flora desse bioma. Começar aí pelaquela leitura que a gente faz aí nesse gráfico, no formato pizza, onde nós temos aí uma grande representação da flora, com cerca de 12.263 espécies catalogadas. Atentem aí para a questão das espécies endêmicas, que chegam a cerca de 7.356, quer dizer, tem muita espécie endêmica dentro dessa área que precisa ser contida, que precisa ser preservada. Nós temos aí 1.000 peixes catalogados, cerca de... É importante que isso aí seja calculado em cima de estimativas, tá? Não é um número exato. Cerca de 850 aves, né? 187 répteis, mamíferos 252, com 18 espécies endêmicas, e os anfíbios aí são 113, o número de espécies catalogadas. E trago aí como destaque nesse gráfico central aí um representante da fauna, que é a onça-pintada. Né? Mas vale frisar aí que a onça-pintada ela também não é exclusiva desse bioma, assim como a gente viu anteriormente a árpia, né? O gavião real. E trago aí um outro bioma super importante, tão importante quanto os demais, que é o bioma Mata Atlântica. Olha só como é a abrangência dele, né? Embora seja pequeno assim, visualmente, o tamanho desse bioma, ele vai ter uma abrangência litorânea muito grande, né, que começa no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, sendo representada aí por esses outros estados em destaque. Né? Características importantes desse bioma a gente vai conhecer agora, a começar pela extensão e localização. Ele cobria originalmente 15% do território brasileiro, mas agora ele está reduzido devido ao desmatamento. Né? Ele é um dos biomas mais prejudicado com a ação antrópica, né, que vem sendo diminuído desde a época aí, remonta à época da colonização. Uma coisa interessante aí é o clima e a vegetação, né? Clima tropical, úmido,
com alta pluviosidade, ou seja, muita chuva, temperaturas médias elevadas, florestas densas e árvores de grande porte e médio porte também são características dessa vegetação. E as ameaças, né? Temos aí o desmatamento, a urbanização e fragmentação de hábitats, e apenas 27% de sua cobertura original ainda está preservada. E aí trago em destaque aí um animal muito interessante para vocês, né, que é o mico-leão, que ele foi um representante de campanha aí da preservação da Mata Atlântica e um dos animais ameaçados de extinção. E como características aí da fauna e da flora, nós temos aí esse gráfico mostrando aí uma grande quantidade de flora, cerca de 18.873 espécies catalogadas e 10.211 são as espécies endêmicas. Olha aí também a grande importância de se preservar esse bioma. Tem 350 peixes catalogados, né, cerca de também aves 934, répteis 311, mamíferos 270, com cerca de 55 espécies endêmicas. E anfíbios nós temos aí 456 registrados. E trago como destaque aí nesse gráfico a bromélia para representar a Mata Atlântica. Olha aí, interessante esses números da Mata Atlântica para vocês. Mais uma vez, tão importante quanto os biomas que nós vimos anteriormente, porque todos eles estão interligados e é importante que exista essa harmonia, esse equilíbrio na preservação de todos esses biomas. Mas vamos conhecer o próximo agora, que é o bioma chamado Caatinga. Ele vai ter uma abrangência aí no Piauí, no Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Se vocês observarem aí, a abrangência dele está se concentrando mais num determinado território aí, né, que é a região Nordeste. Aí nós temos aí também parte dele na região Sudeste, lá no finalzinho. Característica, nós temos a extensão e localização, ocupa aproximadamente 11% do território nacional, predominante na região Nordeste, como eu falei para vocês. O clima e vegetação, as características, o clima é semiárido, com alta evaporação e precipitação, irregular, e vegetação adaptada à seca. Isso quer dizer que são uma fauna chamada de xerófita, ou seja, adaptada às secas prolongadas. Representantes dessa flora, perdão, eu falei fauna e flora, nós temos aí os cactos e as plantas espinhosas, né? Do lado aí nós temos alguns cactos sendo representados e um tatu, né, para representar essa fauna e essa flora. Ameaças ao bioma, né? Temos a desertificação e manejo inadequado do solo. Tanto uma quanto outra temos a ação antrópica. Então, essas ameaças simplesmente são a partir da ação do homem dentro desse bioma. Características das informações de fauna e flora, trago aí para vocês esse gráfico, mostrando aí mais uma vez uma grande representação identificada da flora, com cerca de 5.311 espécies, né? Sendo que 1.547 são espécies endêmicas. Nós temos aí peixes registrados 240, aves 510, répteis 107, mamíferos 148, né, com 10 espécies endêmicas e anfíbios 49 identificados. Trazemos aí como destaque para vocês aí um representante da flora, que é o mandacaru, né, importantíssimo aí tanto para a paisagem, quanto para a economia, quanto para a cultura. Ele é bem representado aí, foi bem escolhido ele para representar esse bioma. Vamos conhecer aí o próximo bioma, que é o bioma Pantanal. Ele tem essa abrangência aí dentro do território brasileiro no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Ele tem essa divisão, né, Pantanal do Norte e Pantanal do Sul, mas esse bioma ele vai além das fronteiras, também localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, né, que é o território vizinho aí,
país vizinho, e abrange, isso aí é a parte do Pantanal Norte. No Pantanal Sul, né, ele abrange uma pequena parte da Bolívia e do Paraguai, onde é chamado de Chaco, né, pelos populares dessa localização aí, fora do território brasileiro. Agora vamos entender um pouquinho as características dele. Nós temos a extensão e localização. Ele é o menor bioma do Brasil, ocupando menos de 2% do território nacional e tem a maior planície de inundação do mundo. Olha aí, esses números são importantes. Clima e vegetação, clima tropical, continental, com áreas inundadas no verão. E ameaças a esse bioma, nós temos o desmatamento, queimadas e atividades agropecuárias. Mas não para por aí, nós temos uma curiosidade sobre o bioma Pantanal, que é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera por sua grande biodiversidade. E por falar em biodiversidade, vamos conhecer um pouquinho aí os números de fauna e flora, a começar aí pela flora, que é representada com cerca de 1.197 espécies catalogadas, sendo que 146 espécies endêmicas, né? Nós temos aí peixes 263, aves nós temos 463, répteis 85 espécies catalogadas, mamíferos 132 e anfíbios 35. Como destaque aí nós temos aí na representante da fauna o tuiuiu. Professora, mais uma flora tão pequena em relação à quantidade catalogada anteriormente, né, como a gente representou aí nos gráficos, lembre-se, menos de 2% do território. Ou seja, se a gente for fazer uma estimativa, há uma concentração muito grande de espécies num território muito pequeno. Olha a importância de se preservar esse bioma. Mas vamos conhecer agora o nosso último bioma aí, o bioma Pampa, que ele abrange aí praticamente o sul, né, do país, o estado do Rio Grande do Sul, presente somente nessa unidade federativa e ocupa também parte do Uruguai e da Argentina. Né? Características do bioma Pampa, nós temos aí a extensão e localização, é o segundo menor bioma, com cerca de 2% do território nacional e restrito ao Rio Grande do Sul, dentro do território brasileiro. Clima e vegetação, nós temos aí um clima subtropical e predomínio de paisagem campestre, recobertos por ramíneas e arbustos. Nós temos aí uma informação importante, que são a ameaça, né, a ação antrópica, a expansão da agropecuária e a degradação do solo, né, essa ação aí do homem faz com que esse bioma ele possa ser reduzido, possa ser prejudicado em relação dentro das espécies que estão presentes nele, né, que é essa representação de diversidade importante para esse local e para as áreas ao redor, e vamos conhecer um pouquinho desses números da fauna e da flora, a começar aí pela flora, com cerca de 1.623 espécies catalogadas. Nós temos aí os peixes, né, de cerca de 18 espécies catalogadas, aves 120, répteis 97, mamíferos 74 e anfíbios 50. Lembre-se que essas espécies aí que foram identificadas estão dentro de um território de aproximadamente 2% dentro do país, tá bom? E para a gente conhecer mais a característica de um outro sistema, né, trago para vocês aí uma informação importantíssima de um ecossistema interessante que vai entrar nos nossos estudos aí, que é o sistema marinho costeiro. Então, esse sistema está sendo representado para vocês aí, abrangendo aí toda a região litorânea do país, né? Vai além das fronteiras do continente. Percebam que ela adentra aí o território desde a parte litorânea até a região aqui em alto mar, né? Onde vocês podem observar que essa abrangência dessa divisão política. E vamos entender um pouquinho sobre as características desse sistema, a começar aí pela extensão e localização. Ele compreende aproximadamente 8.500 quilômetros da costa brasileira e compreende o litoral desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. E temos aí, cada região apresenta uma combinação única de ecossistemas dentro desses sistemas marinhos, né?
costeiros, incluindo manguezais, recifes de coral, dunas, lagoas e estuários. Olha só que coisa importantíssima essa variação dentro desse sistema marinho costeiro. Trago algumas informações interessantes sobre ele, que são as ameaças, né, para que vocês identifiquem aí a ação antrópica. Nós temos aí a sobrepesca, né, que é a exploração excessiva de recursos pesqueiros, em destaque em laranja. Nós temos aí a destruição de hábitats, né, que é a construção de condomínios e portos, que pode levar à degradação de manguezais e recifes de corais. O turismo descontrolado também é uma ameaça, grande número de turistas, a presença de turistas em grande número sem a devida conscientização e manejo pode levar à degradação dos ecossistemas, né? Mudanças climáticas também, ou naturais ou pela ação do homem, alteram essa paisagem, esse sistema, aumentando o nível do mar, né, acidificando os oceanos e alterando os padrões de temperatura e precipitação, onde eles vão afetar diretamente os ecossistemas marinhos. E a poluição em si, né, que é o descarte de resíduos sólidos, esgotos e poluentes industriais, que finaliza aí essa questão dos principais pontos da ameaça aí desse ecossistema. Uma informação interessante, né, para vocês observarem quando fizerem os estudos e as anotações é a abrangência desses biomas em relação aos territórios, né, os territórios na divisão política, né, dos estados. Nós temos aí o Mato Grosso, por exemplo, né, uma característica dele, ele vai ter dentro dele, né, dentro desse território aí, 3 biomas representados. Nós tivemos aí esse assunto sendo explorado em avaliações externas, então é bom vocês atentarem para essas informações que conciliam a questão geográfica, a questão política, né? A gente tem que ter esse consenso, dessa contextualização, o estudo da biodiversidade e a preservação desses biomas. Espero que vocês tenham gostado desses pontos importantes que nós trouxemos aí sobre os biomas brasileiros e até a próxima.